Olá, bom dia. Meu nome é Friedrich Menz e eu sou engenheiro-chefe aqui em Paranapiacaba. A minha esposa ao meu lado, Mary Ann, vai apresentar um pouco do que representa esse cantinho tão especial para a gente. Sejam bem-vindos a partir da mídia na nossa Paranapiacaba, no passado Alto da Serra. A vila ela começa pela intenção de transportar cargas, só que quando ela começa, ela era apenas um cantinho que era um acampamento de casinhas de sapê e pau a pique. No decorrer do processo, foi se entendendo a importância de se ter uma vila operacional. Então, quando a vila ela se inicia, é a partir da proposta de Irineu Evangelista de Souza, o idealista que teve a proposta de implantar no meio da serra a tecnologia de máquinas fixas a vapor, tecnologia muito avançada no século XIX, e tinha a intenção de discorrer no meio da escarpa. Com isso, foi construído 4 patamares no primeiro momento, onde as ferrovias elas acabavam fazendo esse tráfego, iniciando aqui do ponto de baixo para cima. Então aqui era o litoral e hoje nós estamos aqui no meio da serra, a quase 796,600 de altitude acima do nível do mar. Então esse deslize foi importante ser vencido para que esse transporte de cargas pudesse ocorrer. No começo, por conta do clima da região, tropical úmido, as chuvas por serem muito intensas, os deslizamentos ocorriam com muita facilidade. Então eis que aí nasce a necessidade de se construir na nossa Paranapiacaba as casinhas de forma hierarquizada para garantir a fixação dos funcionários aqui. Então hoje, Paranapiacaba ela é conduzida aquela mansão que se encontra lá no Alto da Serra, onde é a nossa residência, e de lá nós tínhamos todo o controle dos funcionários. A proposta ali é um sistema de panóptica, então percebam que em torno da casa estão as demais casas, então está num ponto de destaque, um ponto estratégico para essa visualização. A vila ela nasce no passado como operacional, com 5.000 habitantes. Hoje nós temos atualmente 953 habitantes. No passado, todos eram com foco na ferrovia. Hoje, o nosso foco, a partir de 2002, é totalmente turístico. Então, o prefeito Celso Daniel compra a vila de Paranapiacaba com a intenção de preservação e conservação. Com isso, se expande o nosso contexto histórico, trazendo para o país a importância que Paranapiacaba teve. Então a proposta dela ela é a única vila ferroviária inglesa do Brasil. A parte baixa, como vocês podem ver, as casas elas são praticamente cor padrão, no geral são de madeiras. A característica dela é totalmente inglesa. Hoje nós dividimos a vila em 4 partes. Parte alta, o morro, parte baixa subdividida em 2 partes. No primeiro momento um acampamento e no atual momento a vila operacional. Gostaria que o senhor Friedrich Menz explanasse um pouquinho a parte alta. Esta parte aqui, que é considerada a parte alta ou a parte portuguesa de Paranapiacaba, nasce a partir de 1880. Até então o que havia aqui em Paranapiacaba era uma região conhecida como parte baixa ou Vila Nova Martin Smith. A partir do momento que surge um comerciante chamado Bento José Ponteiro, que vem até Paranapiacaba vender alguns itens para os ferroviários e as pessoas que trabalhavam aqui na região, toda essa região se desenvolve. Então surge no primeiro momento a Rua da Palha, que é uma rua importantíssima daqui, e consequentemente outras áreas, como a igreja, o cemitério e o cruzeiro aqui ao lado. Um outro aspecto bastante importante aqui na parte alta, que é conhecido também como a parte portuguesa, é a questão da religiosidade. Até 1880, o que havia aqui em Paranapiacaba era o lado inglês, e o lado inglês era o lado protestante da vila. A partir do momento que surge um português chamado Bento José Ponteiro, por sinal muito importante nessa região, ele introduz a fé católica aqui. No primeiro momento surge em 1880, um pequeno oratório onde as pessoas católicas se reuniam aqui para realizar seus cultos, suas rezas diversas. E a partir de 1884, vejam só, no intervalo de 4 anos, muda todo esse contexto de um oratório
para uma pequena capela e, consequentemente, 5 anos depois, a Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba. Um detalhe importante é que o nome Bom Jesus faz relação ao padroeiro da vila, o Senhor Bom Jesus. A parte alta, ou morro, a característica dela é totalmente aportuguesada. Então as casas elas são coloridas, os terrenos são com pouco recuo, tanto frontal quanto lateral. E uma curiosidade, na parte alta foi instalado o cemitério. A vila começa a construção da ferrovia, das vias, a partir de 1860. Entre 61 e 63 já tinha o cemitério, o que prova que o índice de falecimentos aqui, por conta da construção e muitos acidentes, eram altos. Um outro aspecto importante dessa região do morro refere-se à chamada Rua da Palha. Essa Rua da Palha foi, tecnicamente, a primeira rua da região do morro. A partir dela, várias outras se desenvolveram, tendo como principal introdutor, digamos assim, a figura-chave de Bento José Ponteiro. Ele conquista um lote aqui e, automaticamente, conquistando esse lote, ele repassa outros lotes para que pessoas pudessem experimentar essa região e morar aqui. A panorâmica que se destaca aqui da parte alta é o nosso relógio, o Big Ben. O Big Ben nós temos 4 modelos no Brasil. O nosso de Paranapiacaba, o da estação de Jundiaí, o da estação de Valongo, que fica em Santos, e o da Estação da Luz. O nosso, ele traz uma especialidade, ele emite um som sonoro. Então, na época dos ingleses, de hora em hora, ele badalava de acordo com cada horário. Assim, condicionava os funcionários não se atrasarem no seu local de trabalho e respeitassem rigorosamente os horários. Daí a fala do horário britânico. Aqui em frente é a Casa da Família Ferroviária, também conhecida como Casa Fox. O principal intuito desse ambiente é retratar de maneira fidedigna tudo o que acontecia nos anos 30. De que maneira que as famílias que moravam aqui se comportavam, quais eram os usos e objetos, principalmente os objetos. Vamos conhecer o ambiente. A casa ela foi construída no ano de 1897. A proposta dela era morar aqui um funcionário de classe baixa, operacional. Ela está bem localizada próximo à estação. E aí, por que isso? Devido à hierarquização, se está próximo, então quando tivesse algum problema na via, o acesso seria muito mais fácil. Hoje a casa está caracterizada com móveis da década de 30. A ideia é fazer com que o visitante que entre aqui viaje um pouquinho no tempo. Então nós temos alguns registros fotográficos, além de algumas mobílias. Sejam bem-vindos. A Casa da Família Ferroviária. Outro ponto bastante importante daqui da Vila de Paranapiacaba é o antigo mercado. Este espaço aqui que vemos atrás de mim surgiu em 1899, tendo como base o comércio de secos e molhados. Então, nessa primeira fase, encontrávamos principalmente carne seca, que era o principal artigo que era vendido aqui na Vila de Paranapiacaba. Com o passar dos anos, isso ocorre uma modificação, fazendo com que novos artigos também sejam comercializados aqui, chegando à fase atual com uma série de eventos. O nosso empório do passado hoje é um espaço onde ele agrega e acolhe a Feira do Cambuci. Além da Feira do Cambuci, nós temos aqui alguns eventos que acabam se utilizando desse espaço, que no geral é Festival de Inverno, Festival de Bruxas e Magos, Festival do Cambuci e temos o Carnaval. São épocas que a vila ela acaba ficando com bastante público. Muitos turistas vêm atrás para poder participar desses eventos. Tudo que você quiser encontrar do Cambuci, você vai encontrar aqui, entre bolos, tortas e várias outras culinárias. Essa edificação aqui é considerada uma das mais importantes da Vila de Paranapiacaba, que é o nosso castelo. O nosso tradicional castelo, também conhecido como Castelinho. Eu, Frederic Menz, juntamente com minha esposa, moramos aqui no final do século XIX. Neste momento, convidamos vocês para conhecer exatamente os principais pontos e tudo aquilo que fez parte e faz parte ainda hoje deste prédio. A ideia do castelo mostra exatamente a questão do poder. Quem está embaixo manda, quem está em cima obedece. Brincadeira.
quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. Daqui foi implantado um sistema de panóptica. Panóptica, a palavra deriva de panorâmica, uma visualização totalizadora. Então era importante para o engenheiro que lá embaixo os funcionários se sentissem vigiados, enquanto que aqui em cima ele fingia que assistia tudo. A frase "tudo para inglês ver", ela parte aqui, do alto da serra, necessariamente deste ponto, do Museu Castelo. Sintam-se à vontade para conhecer o espaço conosco. O Museu Castelo de Paranapiacaba, também conhecido como Museu Castelinho, foi fundado de fato em 1897. Entre as principais características dele, podemos citar a questão do madeiramento. Por quê? Na parte externa encontramos um madeiramento, na parte interna encontramos um outro madeiramento. E nesse meio termo, entre cada uma dessas madeiras, uma parte oca, que faz com que haja uma eloquência, ou seja, a pessoa que esteja num cômodo pode ver a outra pessoa que esteja no outro cômodo, além da questão térmica e da questão acústica. Então tudo aqui foi muito bem planejado. E houve um tempo, no começo do século XIX, no começo do século XX, por exemplo, que o Castelinho já era considerada a casa mais quente para Paranapiacaba. 1897, essa é a data da construção da casa. Embora seja muito antigo, mais de 120 anos, cada detalhe aqui foi estritamente pensado. Por exemplo, as cores. Elas vão de acordo com o que deve ser o ambiente. A casa tem 15 ambientes, tá? Nós temos aqui o sótão, também temos a parte adega, localizada bem próximo da cozinha. Então, pensando na época, o espaço ele foi um dos mais em destaque aqui na região, que veio abrigar todos os engenheiros que passaram por aqui. O trolinho, também conhecido como trole, foi outro equipamento bastante importante durante toda a iniciação do sistema ferroviário aqui em Paranapiacaba e no entorno. Este equipamento aqui tinha como base principal reparos na ferrovia. Vamos imaginar que houvesse algum reparo mais crítico. Ferroviários que trabalhavam aqui, nesse entorno, e até o ponto específico, por exemplo, no segundo patamar, no terceiro patamar ou no quarto patamar, e resolvia o que estava acontecendo de pior. Por exemplo, alguma demanda interna nos trilhos, justamente com esse equipamento. Lembrando que o sistema ferroviário aqui na região possuiu duas fases importantes, digamos assim. A primeira, que foi de 1867 a 1900, e uma segunda a partir de 1900. Alto da Serra, hoje Paranapiacaba. Ela passa por algumas administrações, sendo a sua primeira totalmente migratória. Os ingleses tiveram um total domínio aqui na região por 90 anos. Mais ou menos na década dos anos 50, os ingleses eles desacampam da região. E quem passa a assumir? Empresas brasileiras, sendo a primeira Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Essa fica mais ou menos por 10 anos. Na sequência, Rede Ferroviária Federal. Essa fica até meados dos anos 80. E aí, finalmente, assume a tão atual hoje, MRS, Malha Regional Sudeste. O que diferem essas empresas? A primeira, SPR, ela trabalhou aqui na vila a partir do sistema de máquinas fixas que funcionavam a vapor. A segunda, ela pega um pouquinho no final desse sistema de máquinas fixas, porém ela também ingressa aí, já começa-se a pensar em uma nova proposta de transporte, que seria a cremalheira aderente. Essa assume em 1974 e até os dias atuais ainda seguimos essas linhas. Na época dos ingleses, os funcionários que moravam aqui, eles tinham as suas casas de meio que responsabilidade também da empresa. Então a empresa ela garantia a manutenção constantes. Isso aconteceu até a rede ferroviária, que ainda seguia essa linha. Então era descontada uma taxa do valor do salário dos funcionários e essa taxa ela seguia para fazer a manutenção das casas. Em 2000, mais ou menos nos anos 80, a vila ela entra em abandono e aí entra a quinta administração, que é a Prefeitura de Santo André. Então o prefeito Celso Daniel começa a fazer análise junto com a equipe dele. Nos anos 80, mais ou menos, a vila ela acabou ficando muito em alta, aparecia muito no
fantástico, com jovens que vinham acampar aqui, fazer trilha e acabavam se perdendo. Então Celso Daniel uniu o útil ao agradável. Então ele linka a importância do meio ambiente, desse cuidado quando se acessa a áreas que você não conhece, juntando com o contexto histórico da vila, sendo a única vila ferroviária e de importantíssimo esse contexto histórico para o Brasil. Então hoje nós temos a quinta administração, em um tempo de 20 anos, e a vila hoje ela é muito cotada, muito visitada, ela é muito buscada. Então várias crianças acabam tendo aulas teóricas sobre o contexto de evolução do país e finalizam esse contexto aqui na nossa região. E esse espaço, o Museu Castelo, é um dos espaços mais visitados por essas escolas. Quem foi Barão de Mauá? Cujo nome Irineu Evangelista de Souza. Nascido em 1813, veio a óbito em 1889. Nasceu em Rio Grande do Sul, necessariamente em Arroio. Foi ele quem trouxe para o país, na tão singela capital das províncias, hoje conhecida como a grande capital de São Paulo, que trouxe o progresso para o país. Irineu Evangelista de Souza, ainda muito jovem, aos 9 anos de idade, ele perde o pai, que era empresário, dono de gados. O pai, um certo dia, volta junto com seu capataz, morto em cima de um cavalo. Com o tempo, a mãe precisou se casar novamente. Estamos falando de uma era onde uma mulher viúva, solteira, acabava tendo um certo problema. Então ela trata de arrumar um novo cônjuge. Esse cônjuge impõe para que a esposa escolha entre ele ou o filho. Irineu tinha uma irmã e a mãe não hesitou. Passou esse filho para morar com um tio. Esse tio viu potencial em Irineu. Em Rio de Janeiro, Irineu ainda muito jovem, ele começa a fazer análise, estudo de campo, muito pequeno e precisava trabalhar. Então o tio ingressa ele em uma loja de tecidos. Nessa loja, Irineu tinha um trabalho que foi muito árduo para ele aceitar, porém ele precisava dessa aceitação. Irineu tinha que nada mais, nada menos cuidar de um escravo. Escravo esse que para ele era uma grande tortura, afinal ele só tinha 9 anos de idade e o escravo já era adulto. Qual que era o trabalho dele? Ele tinha que colocar e tirar uma máscara de ferro da face desse escravo para evitar com que ele bebesse constantemente e pudesse produzir melhor no seu trabalho. Assim foi feito. Irineu começou a cuidar desse escravo e com o tempo Irineu foi criando vínculos, de forma que um acabou impulsionando o outro. Tal foi o vínculo que ele teve com esse escravo que o escravo por si só entendeu a importância de parar de beber e seguir a vida dele de forma digna. Mauá, com isso, teve mais tempo para si, então ele começa a estudar. Ele estudou sozinho um livro de contabilidade, então Irineu percebe que a loja a qual ele trabalhava estava com riscos de quebrar. Irineu simplesmente foi lá e deu o suporte necessário financeiro, mostrando caminhos para que essa loja não se quebrasse. E assim, essa loja ela continuou e foi além. Claro, a história se dispersou na capital onde Irineu estava e muitos empresários, com medo de quebra, passaram a contatar Mauá. Mauá foi auxiliando entre outro, eis que ele conhece um engenheiro. Esse engenheiro era inglês e aí chamou a atenção desse engenheiro por conta das habilidades que Mauá tinha. Então ele provoca Mauá, ele diz: se você estudar inglês eu te levo para fora do país. É claro, estudar inglês não era uma língua fácil na época, para um garoto que ainda estava muito jovem e ainda se estabilizando na vida. O tempo foi passando, eis que um certo dia Mauá entra numa loja e nessa loja, quando ele entra para solucionar o problema de financeiro, o comerciante lhe dá uma pasta. E essa pasta ele diz: por favor, Irineu, joga no lixo. Irineu abre essa pasta e lá ele encontra várias ações. Ações essas que mudaria a vida de Irineu. Então Irineu disse: posso ficar com as pastas, com as ações? Então o empresário ri: Mauá, não tem simplesmente validade alguma, mas pode, se você quiser, você pode levar. Mauá levou. Uma semana depois, essas ações elas crescem na bolsa de valores. Mauá simplesmente está rico.
E aí ele é apresentado à corte. Claro, ninguém acreditava, ele era só um jovem. Mas ele entrou lá com a pasta verde de terno e muito bem. Com isso ele ganha respeito da corte. Claro que junto com o respeito ele também ganhou vários desafios. Mauá estudou inglês e ele foi para fora do país. E lá no país ele começa a perceber a diferença que era o país que ele morava, o Brasil, não tinha progressão nenhuma. Ainda se utilizava aqui um sistema de feudal, ou seja, a população, elas trocavam migalhas para poder sobreviver, cuidando de terrenos de elite. Mauá achava isso injusto, então eis que ele se recorda a história do escravo. Lá na Inglaterra, ele começa a conhecer tecnologias e ele começa a fazer projetos que pudessem melhorar aonde ele morava. Ele volta para o país, eis que na época é lançada uma lei, onde daria o direito, 495 a lei, que quem apresentasse um projeto que melhorasse o transporte de café, que até então era lombos de mulas, sem qualidade e sem quantidade. Mauá simplesmente apresenta o projeto é aprovado, eis que em 1860 começa a tão esperada ferrovia que traria o progresso para o país. A ferrovia ela começa a construção de baixo para cima, ou seja, do litoral até aqui, Paranapiacaba, quase 800 metros acima do nível do mar. Um projeto desafiador, porque ele tinha que vencer vários desafios e o pior deles era o clima quente. A região chovia muito, mas ele começou a estudar, a trabalhar e construir. A mão de obra que veio foi a mão de obra imigrantes. Tivemos aqui em Paranapiacaba portugueses, espanhóis, italianos, austríacos, entre várias outras origens. Mas Mauá, logo no início, ele começa essa construção e infelizmente acaba saindo de cena. Ele quebra e aí quem que assume? Justamente o banco onde ele tinha feito o empréstimo de capital, o Banco Rothschild, que era um banco de ingleses. Esse banco dá continuidade à construção de Mauá. Dia 17 de fevereiro de 1867, após 7 anos, eis que a ferrovia é consolidada no país. E com isso, acaba se atraindo de todo lugar do mundo pessoas interessadas em trabalhar aqui. Por isso, hoje nós devemos dizer que a nossa capital das províncias, hoje conhecida como a grande capital de São Paulo, tem essa miscigenação graças à proposta de Mauá. O tempo foi passando e a história foi acontecendo. Mauá, ele caiu e levantou várias vezes. Ele patrocinou a Guerra do Paraguai com dinheiro do próprio bolso com a proposta de construir um banco lá. Infelizmente não deu certo e ele volta para o país, patrocina o Banco Mauá, que não foi muito longe, porém ele zera com o Banco do Brasil. Então hoje o Barão de Mauá, ele é o ícone do Brasil. Ele trouxe o progresso, ele é um homem digno de ser lembrado sempre. Paranapiacaba, provida de total conforto, pleno século XIX, uma região onde era operária, porém provida de todas as atividades possíveis para garantir a estabilidade do funcionário aqui. Isso não era não porque o engenheiro era bonzinho, ele fazia isso porque ele queria ter controle. Lembra a frase? Tudo para inglês ver, e ele literalmente lia. Mas ele foi generoso em vários sentidos, especialmente de lazer e esporte. Temos aqui o nosso primeiro campo de futebol, 1903. Então, enquanto lá na capital das províncias os jogadores jogavam em beiras de várzeas, aqui não. Aqui era tudo muito equilibrado, muito equipado. Jogos com partidas marcadas, uma cronologia no calendário da cidade. Quem trouxe esse futebol, essa riqueza, esse projeto, essa estratégia para Paranapiacaba? Muitos acreditam que foi um inglês. Mas não, foi um brasileiro, Charles Miller. Charles Miller, ele era filho de inglês, a mãe escocesa. O pai dele foi engenheiro na ferrovia. Ele nasce no Brasil, no Brás, trabalhou na SPR, no almoxerifado. E contemplou a vila de Paranapiacaba com o primeiro campo de futebol do Brasil com as medidas oficiais. Aqui atrás de mim vemos uma importante figura na história de Paranapiacaba, o engenheiro escocês Frederick Menz. Se observarmos bem a imagem dele, percebemos que existe todo um contexto por trás da imagem dele, principalmente em relação ao bigode. Por que isso?
Porque no final do século XIX e início do século XX, os homens eram avaliados principalmente pela questão da fisionomia. Então, quem possuísse um bigode como esse, por exemplo, era muito bem quisto pelas mulheres da época. Se hoje se avalia, por exemplo, se valoriza muito mais a questão da riqueza, do poder financeiro de uma pessoa, de um homem, por exemplo, naquela época, ter um bigode como esse já simbolizava, já passava esse lado, sintetizava essa questão do poder, da riqueza, principalmente. No caso das mulheres, como vemos ali no caso da Mary Ann, que é a esposa dele, vemos toda uma fisionomia também diferenciada. Porque se hoje entendemos as mulheres por um lado um pouco mais magro, mais esquelético, no século XIX e início do século XX era o oposto. Então quem tinha uma fisionomia um pouco mais cheinha, ou até um pouco mais gordinha, era muito mais bem avaliada pelos homens da época, muito mais bem quista pelos homens da época, como acontece nessa imagem dela. Direto do século XIX para o século XXI. Agora, nesse período da tarde, vocês vão ficar com a Val Matos. Eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês sobre o nosso Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. Esse espaço é onde você pode ter uma verdadeira aula de interpretação ambiental. O parque ele nasce a partir de 1898, porém não era parque. Tivemos aqui, como já mencionado, a implantação das tecnologias de máquinas fixas a vapor. E o que se precisou muito? Água. Então, quando os ingleses eles começam a construir aqui, a ideia foi realmente já ter a própria energia desses maquinários. E essas energias, a água, é claro, ela foi retirada daqui. Então, por 90 anos, essa área toda, ela contribuiu para o fornecimento de água para que esses maquinários funcionassem. Em 2002, quando o prefeito Celso Daniel compra a Vila de Paranapiacaba, entende-se que o espaço ele era peculiar e precisava-se de uma preservação, uma conservação diferenciada. Então, em 2003, dia 5 de junho de 2003, o parque foi inaugurado, Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. O intuito aqui é preservação, é conservação da área. Então, todos os turistas que vêm passear aqui em Paranapiacaba têm o total direito, a liberdade de acessar o parque, porém, apenas acompanhado com o monitor ambiental. O monitor é quem vai pontuar para ele a importância da região, a importância dessa conservação. A área ela está localizada dentro do bioma da Mata Atlântica, tecnicamente falando Ambrófila densa, que significa mata fechada, que está em um estágio equilibradíssimo, tanto na fauna quanto na flora. Como que a gente sabe que na fauna está equilibrado? Porque aqui nós temos sussuarana, jaguatirica, entre várias outras espécies. Então, onde tem os felinos, tem todos os demais. Cobras das mais variadas espécies, passarinhos, veados, entre outras espécies de animais. Pelo menos 55% de toda a região do ABC é provida de aquíferos. É aqui de Paranapiacaba, da Serra do Mar, que saem contribuintes para a represa Rio Grande, que automaticamente contribui com a represa Billings. Nós estamos aqui dentro do núcleo do Olho d'Água, é aqui que acontece o abastecimento de água da vila para a parte baixa. Dentro aqui do parque nós temos um processo hidráulico, uma engenharia incrível para a época. Então aqui acontece um processo de captação de água. Lá na parte de cima nós temos uma caixa d'água que chamamos de caixa bomba. Casa de cloração. Essa casa de cloração ela capta a água de vários pontos, né, das nascentes, passa por uma escada hidráulica. Ali, esse processo dessa escada hidráulica lá na frente, ela vai sofrer um processo de decantação. Ou seja, ao final das escadas nós temos uma peneira. Então, quando passa alguns resíduos, lá na frente esse resíduo ele vai decantar. E aí ele finaliza numa última caixa, onde por um sistema de bomba de gravidade vai ser dispersado para as residências. Então Paranapiacaba é uma área de manancial, ou seja, é uma área que ela produz muitos lençóis freáticos. E essas águas elas são próprias para consumo.
além também de ser uma área APA, área de preservação ambiental. Então, o que está acontecendo aqui nessa caixa? Ela está captando água de várias nascentes. Quando ela fica interna, ela está acontecendo um processo de cloração, ou seja, na verdade, a água de Paranapiacaba nem precisaria desse tratamento. Por quê? Porque é água potável. Mas, por via das dúvidas, acontece esse processo de cloração e aí ela segue para a escada hidráulica. Na escada hidráulica, ela oxigena essa água e aí, na sequência, ela decanta até finalizar na caixa terminal, que vai ser distribuída para os moradores da região. Muito mais do que um ponto turístico em Paranapiacaba, a Igreja Senhor Bom Jesus, aqui na região do Morro, representa um verdadeiro divisor de águas aqui na vila. Para ter uma ideia, quando ela foi fundada em 1889, ela significava muito mais do que um espaço típico para orações ou missas. Representava o ideário básico do catolicismo na vila. A partir de então, várias celebrações passam a acontecer aqui, como casamentos, como missas diversas, tendo desde o primeiro ano, em 1889, a celebração do Bom Jesus. Aliás, a Vila de Paranapiacaba é composta por vários eventos importantes, não apenas a festividade do Bom Jesus, como o Festival de Inverno, o Festival do Cambuci e tantos outros. Quando fundada em 1889, a Igreja Matriz de Paranapiacaba, essa aqui que nós estamos, representou um verdadeiro divisor de águas aqui na vila. Tanto que desde a sua fundação, ela já trazia consigo todo o ideário da fé católica. Basta lembrar que até então, o que predominava aqui na Vila de Paranapiacaba era a fé protestante. Nasce a Igreja Católica e com ela uma das mais belas festividades da vila, a festa do Senhor do Bom Jesus, o nosso padroeiro. Um detalhe interessante a respeito da Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba é que a imagem que vemos ao fundo todos os anos é carregada daqui da parte alta até a parte baixa na região do Largo dos Padeiros. Essa é uma das festividades mais importantes da região e acontece todos os anos. O outro detalhe importante é que, além dos casamentos e de missas que aconteciam na igreja, todas as sextas e principalmente as segundas-feiras acontecia a tradicional Ave Maria às 6 horas da tarde. A Vila de Paranapiacaba é tudo isso que foi mostrado hoje. Um local único, um local de história, um local cultural, um local premiado de gastronomia, principalmente de eventos. Quando vier a Paranapiacaba, venha com seu coração, venha descobrir tudo aquilo que a nossa vila tem de melhor. Seja século XIX ou século XXI, Paranapiacaba vai ser sempre a mesma, com histórias de peso e muitas atrações aqui para quem estiver disposto a conhecer. Não deixe de vir!